Bem-vindos a mais um ES Ouve, fechando o mês de março e o projeto Mulheres, que dedica o mês a discussões com mulheres, por mulheres e para mulheres. Nosso podcast vem debater um assunto que sempre divide opiniões: a política. Foi nos anos de 1930 que houve a inserção das mulheres no universo político. Em 32, elas conquistaram o poder de voto e também a concorrer. Mas mesmo assim era facultativa e nem tiveram que esperar acabar uma ditadura no meio do caminho. O dever com a escolha de seus representantes só passou a ser equilibrado lá em 1965, 30 anos depois, com outra ditadura em vigor. De lá para cá, a participação política das mulheres vem caminhando, mas a passos lentos. Para conversar sobre o tema, convidamos Tânia Maiara Krunger, que é mestre em História Social das Relações Políticas e doutoranda em Teoria Política. Além disso, é professora e membro do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade por estar aqui. Ô, professora, vamos começar analisando a trajetória feminina no âmbito político. O quanto a participação das mulheres evoluiu no Brasil em relação a outros países, quanto estamos atrasados? Bem, a participação das mulheres na política, ela começa de forma efetiva, na década de 30, quando em 24 de fevereiro de 1932, o então presidente Getúlio Vargas, ele vai decretar o voto feminino. Só que este decreto, ele é fruto de um movimento que vinha ocorrendo desde o início do século XX, 1910, mais ou menos, quando começou a surgir um movimento sufragista, encabeçado pela Berta Lutz. O que é o movimento sufragista? É o direito das mulheres por conseguirem o voto. Antes, na Constituição de 1891, dentro da Constituição estava escrito assim: os cidadãos acima de 21 anos podem votar, exceto analfabetos. Então, algumas mulheres se apropriaram desse termo cidadãos para falar, então agora a gente pode votar, Não estão excluindo a gente, botaram o termo cidadãos. Só que o termo cidadãos, ele fazia referência aos homens. Os legisladores da época não pensaram que as mulheres iriam querer votar. A gente está falando isso de 1891, quase 40 anos antes do decreto, Mais de 40 anos. Mas algumas mulheres se aproveitaram dessa brecha da lei para conseguir votar. Tanto que algumas conseguiram, inclusive uma capixaba que se chama Emiliana Emery. Hoje estaria, falando em termos atuais, está no município de Iguaçuí. Então, em 1929, antes do decreto de Getúlio Vargas, ela conseguiu votar. Claro que dependia do juiz. Tinha juiz que aceitava, tinha juiz que não aceitava essa brecha da lei. O juiz aceitou e ela votou em 1929. Foi a primeira eleitora do Espírito Santo e alguns historiadores a consideram a primeira eleitora do Brasil. Então, as mulheres, elas conseguiram o voto em 32. Contudo, o Estado Novo... O que foi o Estado Novo? Foi a ditadura de Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele vai fechar o Congresso, vai instaurar uma ditadura em 37, e vai ficar de 37 a 45 ditadura no Brasil. Então, aí você acabou com o voto das mulheres. Lembrando que este voto de 32 eram para as mulheres casadas com autorização dos maridos. Então, o número é ínfimo de mulheres que podiam votar, era muito pequeno, porque elas tinham que ser alfabetizadas, já corta em mais de 90%, e ainda tinham que ter autorização do marido. Não podia só chegar e votar. Então, era um número muito pequeno de mulheres que puderam votar e se candidatar aos cargos políticos, Depois, com a ditadura de Vargas, anulou tudo, voltou em 46, aí ficou de 46 a 64, de novo golpe militar, mais de 20 anos do Brasil de ditadura, novamente as mulheres não puderam votar. Então, foi um período de muitas oscilações, no regime democrático brasileiro. Então, se a gente pegar mesmo, as mulheres votam há 40 e poucos anos. Então, nesses 40 e poucos anos que as mulheres estão na política, houve uma evolução relativa. Se a gente pegar lá em, por exemplo, 82 para os dias atuais, Então, houve uma evolução? Houve uma evolução. Estamos muito aquém? Estamos muito aquém. O Brasil hoje é um dos piores países da América Latina. Em 2023, ele estava junto com o Paraguai como o pior país da América Latina para se eleger mulheres, tanto em cargos executivos quanto em legislativos. Nós tivemos uma capixaba considerada
uma das primeiras eleitoras do país, e ainda assim o Espírito Santo também, e eu queria, a gente, né, porque é do ES hoje, o objetivo sempre de regionalizar. Então, se a gente hoje fala que no Espírito Santo a gente teve uma mulher que fez história, a gente deveria também dar mais bons exemplos nesse sentido, né? A gente tem uma quantidade muito pequena de vereadoras, temos uma quantidade muito pequena de deputadas. No Congresso Nacional a gente tinha uma senadora, agora a gente não tem nenhuma. A gente já teve 4 ou 5 deputadas federais, hoje nós temos uma. Então, assim, é uma queda, e que o capixaba, ele precisa rever isso de fato, né? Isso, com certeza. E também conhecimento histórico, né? Porque no Espírito Santo a gente tem figuras importantes em contextos nacionais, né? Não só para o Espírito Santo, mas no contexto nacional. E a gente sabe pouco a história das mulheres, né? É uma lacuna que existe muito grande de a gente ter conhecimento de quem são esses sujeitos históricos. Porque às vezes tem-se a ideia que as mulheres ficaram ali sem participar politicamente, sem participar ativamente. As mulheres estavam, sim, presentes na história capixaba, brasileira, enfim. Então, assim, tem um desconhecimento muito grande desses sujeitos. A Emiliana Emery, eu fui ter contato quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado já. E eu já venho estudando o Espírito Santo há mais de 10 anos. Então, assim, são lacunas que existem. Tem pouquíssimos artigos sobre a Emiliana Emery. Pouquíssimos. E aí a gente acaba se prendendo um pouco na figura da Princesa Isabel, que acaba sendo a grande bastiã da política, assim, em termos femininos. Bastiã no sentido de que talvez seja o nome mais icônico que a gente tenha no meio da política em termos nacionais. Teve apoio em diversas pautas importantes, claro, para a época dela. Acaba que a gente se restringe a ela na hora de falar de participação de mulheres na política, quando a gente poderia também citar outros nomes. Sim, aqui no Espírito Santo, voltando pro Espírito Santo, né? Sempre. Nós temos a Luísa Grimaldi, que foi a primeira capitã donatária do Brasil, uma mulher. Isso não existia. Uma mulher comandar a capitania donatária, né? No Brasil colônia, no caso. Então, lá no final, quase entrando no século XVII, uma mulher ficou por 3 ou 4 anos. Ela tomou conta da capitania donatária do Espírito Santo. Ela doou o território do Convento da Penha, né, para os franciscanos na época, combateu piratas ingleses. Então, assim, ela teve uma participação, foi uma mulher que comandou a capitania. Isso era surreal na época pensar uma mulher comandando. A gente tá falando de 500 anos atrás quase, né? E ela foi a comandante e ela ficou 3 anos, que depois o sobrinho acabou descobrindo e veio pra cá, tirou o lugar dela justamente por ela ser mulher, né? E ela voltou pra Portugal. Então, assim, é também uma figura importante na nossa história, nossa historiografia capixaba também tem pouquíssimo artigo, até porque tem uma dificuldade muito grande de achar os materiais históricos, fontes históricas acerca dela. Tem um livro chamado A Capitoa, da Bernadette Lira, né? Sem querer me valer da teoria da conspiração, mas eu não duvido nada que esses homens apagaram todas as nossas histórias para que a gente ainda assim tivesse ainda menos espaço nessa trajetória. Eu não duvido nada. Sim, porque, assim, o único registro... Não vou dizer o único, assim, né? Porque vai que tem algum artigo que eu não tenha conhecimento. Mas, assim, o que tem de estudo dela hoje é o livro chamado A Capitoa, da Bernadette Lira, que ela ficou 10 anos em Portugal, 10 ou 6, não sei, não me recordo. Mas ela ficou vários anos em Portugal para coletar uma quantidade de arquivos. De certa forma, de arquivos históricos sobre ela. E assim, ainda assim produziu um material pequeno, né? Porque é muito difícil achar um material do século XVI, século XVII, né? Aqui no Espírito Santo. Eu falei um pouco da Princesa Isabel, e hoje em dia eu percebo, quando a gente vai falar de mulheres na política, mesmo tendo já a cota de participação delas, que muitas vezes a gente conta nos dedos. A gente tem algumas que, como muitas vezes são as únicas ou a grande minoria das vozes femininas, você conta. Se você me pergunta dos últimos 20 anos, mulheres que eu conheço que estavam no Senado, que tiveram uma grande participação, eu posso citar a presidente Dilma porque foi presidente, porque talvez se não fosse isso ninguém lembraria dela. Consigo falar da Jandira Fegali, questões que eu conhecia, pessoas que votavam nela. E aqui a gente teve Rose de Freitas como grande deputada. Teve
teve também... A gente teve, na Câmara dos Deputados, a gente teve algumas mulheres. Tivemos Rita Camata, nós tivemos a Sueli Vidigal, nós tivemos... Agora é uma questão de honra tentar lembrar praticamente todas. Mas nós tivemos a doutora Soraya Manato, Lauriette. Vou tentar lembrar mais não, porque se eu vou acabar esquecendo de alguns. Mas, assim, foram poucas a ponto da gente conseguir lembrar, nominar praticamente todas, né? E isso é realmente muito sério. Apesar de sermos maioria nas urnas, a gente tem 53% dos eleitores capixabas mulheres. Nós tivemos perda significativa no legislativo em todos os âmbitos. Atualmente, não temos a senadora, como eu falei, porque ela concorreu, a única mulher que concorreu e não foi reeleita. Nós temos o número de deputados federais caiu de 3 para 1, como eu falei, hoje a bancada capixaba só tem Jaqueline Rocha, que é a do PT. Apesar do aumento de parlamentares na Assembleia Legislativa, houve uma queda de 50% de mulheres. E as câmaras são cada vez melhores. Na capital é uma só, porque eram duas, uma delas foi eleita deputada estadual e agora a gente só tem uma. Então, assim, eu acho que Vila Velha só tem duas, Cariacica tem uma, Serra duas. É muito pouco. Qual a sua avaliação desse estigma de que mulher não vota em mulher? Porque se votasse, a gente teria mais do que o... Então, eu tenho 2 pontos aí, né? Primeiro, eu vou trazer talvez um ponto positivo. Dentro da teoria política, a gente tem uma corrente que a gente fala... Na verdade, existem várias correntes que falam da representação política. A primeira delas seria a representação descritiva. O que é uma representação descritiva? É justamente o que a gente está fazendo. É falar, na Assembleia tem X mulheres. Pega esse número, porque a representação descritiva, ela, como o nome já fala, é para você descrever quem está ocupando o espaço de poder. Se é uma mulher, se é um homem. Então, assim, você está descrevendo quem está ocupando aquele espaço de poder. Então, você fala, tem 10 mulheres. Então, você só está descrevendo. Nós temos a representação, que é um outro tipo de representação, que é a substantiva. A substantiva, ela não olha para quem foi eleito. Se é mulher, se é homem. Ela quer saber o que essa pessoa está fazendo na política. Se ela está fazendo projetos de lei, qual é a intenção dela, qual é a agenda política dela. Então, ela vê as ideias que estão circulando ali. Se vai à frente o que ela propõe também. Isso. Ela vê as ideias. Então, são 2 tipos de representação. Existe uma teórica chamada Annie Phillips, que ela fala que a representação ideal seria a junção dessas duas. Você juntar grupos que foram excluídos do poder com tudo que tenham ideias também. Porque, assim, eu estudo isso, participo de congresso, mas eu falo, não adianta eleger mulheres por eleger, para botar um número a mais. A gente tem que eleger mulheres que tenham propostas de leis para educação, tecnologia. Eu bato muito na pauta que temos que eleger mulheres também, devido essas mulheres trazerem pautas para o direito das mulheres, né? E não para retirar como algumas fazem. Isso. Por quê? Porque aí fala assim, mas mulher, então, só tem que ser eleita para defender mulher. Mas pensa... Talvez. Por que não? Porque se a gente não fizer projeto para nós, quem irá fazer? Não, eu tenho a teoria de que locais que têm mulheres em lideranças e pessoas que têm crianças na família, elas conseguem pensar como um todo. Porque a gente aprende com coisas que a gente não conhece e é através das crianças. Exatamente, experiências, que elas vão trazendo situações inacreditáveis todos os dias. E por outro lado, a mulher ela tem sensibilidade. Então, assim, como é que o homem vai defender, por exemplo, sei lá, ao tempo que a gente vai ficar de amamentação? Só a mulher sabe a dor dos seios. Eu não preciso ser mãe para entender que aquilo transforma completamente a vida de uma mulher. Então, o homem jamais vai conseguir entender determinadas coisas. Então, assim, talvez seja, porque a mulher vai conseguir entender o homem, mas o homem dificilmente consegue entender a mulher. E às vezes nem quer gastar tempo nessa pauta, porque você gastando tempo nessas pautas, você perde a oportunidade de outras pautas que pra você, na sua cabeça, e aí vai da cabeça de cada um, são teoricamente, bem, entre aspas, mais importantes. Sim, exatamente. Então a gente também defende essa pauta, né? Pelo menos eu me posiciono defendendo essa pauta de que as mulheres, elas têm que fazer projetos de lei, sim, voltado para as mulheres. Não tô falando que só tem que fazer isso. Mas tem que ter, porque se elas não fazem, quem vai fazer? Então você entrou ali, sabe, um espaço hiper concorrido, hiper difícil de se adentrar e você não vai fazer nada, vai ficar 4 anos e não vai colaborar com o seu grupo social, porque a gente é um grupo social, independentemente de cada um ter sua visão ideológica, política, econômica, mas é um grupo social.
social. É um grupo social múltiplo, mas é. A gente volta lá atrás, quando o direito da mulher votar passava pela autorização, passava pela educação e autorização, ou seja, por uma submissão. Hoje, quando a gente vê que a maioria das eleitoras são mulheres e que a minoria das eleitas são mulheres, seria que a gente, de uma maneira, ainda segue nessa submissão? Aí já é uma teoria minha, uma visão minha também. Por quê? Secularmente, quem esteve sempre em espaços de poder? O homem. O homem estar em espaços de poder já é uma coisa orgânica, uma coisa natural. Então, muita gente ainda tem dificuldade de associar não só as mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiências, nesses espaços de liderança. Porque você foi secularmente educado, vendo nos seus livros de história, que o homem é o que está liderando ali. Então, se você viu a sua vida toda aquilo, você fala, ah, não, mas olha, esse espaço aqui tem que ter uma pessoa com uma postura X, uma postura Y, uma pessoa com mais... Tem até uma pesquisa, historiadora inglesa, que ela fala que várias mulheres na política, elas adotam uma postura masculina para se afirmar na sua autoridade. Às vezes na fala, uma fala mais, grossa e tudo mais, pra, tipo assim, ela até chama isso de postura andrógena. O que é essa postura andrógena? Você ter essa postura masculina pra você gerar uma autoridade. Você sabe que a gente, nesse projeto Mulheres, aqui em S Hoje, além dos podcasts, a gente também tem o Entrevistas, nosso canal do S Hoje, que eu também apresento. Então, quem quiser, aproveitando vender meu peixe, é no canal do YouTube. E aí, uma das minhas entrevistadas, nesse mês de março, ela disse justamente isso. Não é só na política, é também na área industrial, no mercado de trabalho, independente da área. Para chegar à liderança, algumas mulheres precisam utilizar justamente desse recurso, de se masculinizar. E eu não estou falando de gênero, não estou falando de orientação sexual, não estou falando disso. Eu estou falando de postura mesmo, uma postura em que ela precisa, para demonstrar, para mostrar, para aprovar e principalmente para ser validada, ela precisa adotar essa postura masculina, endurecida, para que ela consiga chegar e se manter, porque não é só chegar. Exatamente, também, Não é só chegar. Na verdade, a gente trabalha assim, 3 problemas, na participação das mulheres. Uma que começa lá no ambiente doméstico. Eu sempre, quando alguém pergunta, qual é o problema da subrepresentação das mulheres nos espaços formais ou na política? Eu sempre falo isso. Primeira coisa, vai lá no ambiente doméstico. Porque a gente tem um problema, que a gente tava falando de Espírito Santo, a gente tava falando das... Você vê, a gente consegue citar as mulheres também porque são sempre as mesmas. Eu mostrei isso na minha dissertação de mestrado, porque assim, você volta lá para 2006. Se você pegar 2006, você vai ver que o Espírito Santo, em termos nacionais, ele não está mal. Em termos quantitativos de mulheres eleitas, ele fica no meio termo ali. Mediano. Só que se você pega, se não me engano, tinham 5 mulheres na Assembleia Legislativa, não me recordo ao certo. Aí você vai voltando no tempo, ou até passando, e você vai ver que são as mesmas. Muda uma ou outra. Então aqui a gente tem um monopólio gigante político. A gente tem um capital político que é sempre as mesmas mulheres que ficam se perpetuando. E uma coisa boa nessa última eleição é que a deputada federal que entrou, ela é uma deputada que não tinha capital político. O que é capital político? Ela não veio de uma família política, ela não tinha uma herança de família, assim, que é o primo, que é o... Então ela veio de construção de movimento social. E isso é muito difícil. Leva muitos anos. Para além disso, é negra, não é uma pessoa nascida na capital, é do interior. Então tudo isso tem uma grande representatividade, uma grande importância política e social. Que os capixabas, independente da ideologia política dela, partidária, digamos assim, Aliás, é exatamente isso. Independente da ideologia partidária e se é direita, se é esquerda, a representatividade que a nossa hoje deputada Jaqueline Rocha tem, ela fala muito além do que isso, de ser uma mulher, não ser da capital, não ter herança política. Então, assim, ela quebrou muitos paradigmas para estar ali. Porque não é fácil, gente? Porque para você construir a musculatura, que a gente chama de musculatura política, é o quê? Você tem que entrar no partido. O partido tem que te aceitar. Às vezes o partido não te aceita. Às vezes você é uma pessoa carismática, pessoa que tem tem pauta política, mas o partido não te aceita. Se o partido não te aceita, como é que você vai se eleger? Se no Brasil tem que automaticamente estar afiliado a um partido. Você não tem candidatura independente, Então, assim, aí tem o problema dos partidos. E tem também a questão de que, dependendo do partido que te aceitar,
contamina a sua pauta. Ou também não te dá financiamento eleitoral. Pode se eleger, tá? Mas assim, financiamento eleitoral a gente não te dá. Já que a gente entrou por aí, eu queria ver se você tem alguma reflexão a respeito. A gente tem a cota de gênero, ou seja, precisa alcançar uma quantidade de candidatas mulheres. E muitas se submetem a para fechar essa cota. Elas ganham alguma coisa em troca. Eu acho uma prostituição. Assim, minha opinião particular, eu acho que é uma prostituição, porque quando você se presta a isso e você não tem interesse mesmo político, você usa seu nome, você usa, enfim, você vê lá no final da votação, a pessoa nem ela mesma votou nela. Então, você tem alguma reflexão a respeito disso? Sim, isso é uma crítica também que a gente tem dentro da problemática das mulheres na política. Por quê? Nosso sistema de cota é por candidatura. Então, assim, os partidos, eles precisam, desde 2009, antes de 2009, que a lei é de 98, não era obrigatório. Então, a maioria dos partidos não estava nem cumprindo essa lei. É um ou outro partido que cumprir. Então, aí foram lá, fizeram a reforma e falaram, não, agora é obrigatório ter 30% da chapa. Aí os partidos enlouqueceram e foram lá, começaram a chamar um monte de mulheres, termo de candidatura laranjas, muito usado, né, que foram essas mulheres que só iam lá pra compor a chapa, até hoje temos. Então, assim, só que aí dentro dessa candidatura, aí começa a vir outros problemas. As mulheres eram chamadas pra compor chapa, querendo ou não participar da política, não tinham financiamento eleitoral justo, muitas mulheres chegavam, se candidatavam e não recebiam nenhum apoio do partido. Então, assim, tinham que fazer candidatura com o próprio recurso. Aí a gente pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina é um país que as cotas lá são por cadeiras. Então, se a gente tem 10 vagas, exemplo, né, para uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional, 5 são para mulheres. Lá são 50% das cadeiras, são cadeiras eleitas. Então, você não tem para onde correr, você vai ter que votar, porque lá a cota é por cadeira. Então, muitas deputadas, historiadores, cientistas políticos defendem também essa questão da cota por cadeira e não por candidatura. Mas aí algumas pessoas também vão falar que, na verdade, você fazer a cota por cadeira, você acaba desestabilizando o sistema eleitoral, porque você obriga uma pessoa que não foi a mais votada a entrar numa cadeira e, na verdade, o voto é exatamente para eleger o eleito. Aí já tem a crítica, claro, a questão dos deputados, que aí a gente pode entrar na questão da cota, do partido, do quociente eleitoral e etc., que já é bastante discutido exatamente por isso. Vai botar mais coisa nesse forno. Como é que você vê isso? Claro, é necessário. Sim. Isso é claro, é necessário que elas entrem e precisam de alguma forma. Mas isso é um questionamento que muito marmanjo de verdade, não é igual ao outro que vai reclamar. Não, com certeza. No Brasil hoje a gente não tem essa reforma eleitoral. Ela já foi proposta por várias deputadas de ser cota por cadeira, mas quem tá no poder não vai querer sair dele, né? Então, assim, no Brasil é secularmente o mesmo grupo. Se a gente pega determinados estados, a gente vai ver, tem um estudo, que eu não vou me recordar agora o nome da dissertação, que ele mostra, que um historiador lá de Pernambuco mostra que é quase secular a política no estado de Pernambuco. Pernambuco ou Paraíba? Eu não lembro. Que é secular, entendeu? É a mesma família, é primo que vai comandando a política ali por anos e anos e anos. Então esse grupo ele não vai querer não vai aceitar perder o poder. Então não vai ser aprovado esses projetos de lei. Então assim, acredito que hoje, assim, também sempre bate nessa tecla que a gente tinha que ter uma educação política voltada dentro da BNCC, né, que é a base nacional curricular comum, para isso virar uma matéria escolar, ou pelo menos virar um tema transversal que esteja presente nas escolas. Porque muitos de nós, assim, que a gente faz da população brasileira, a gente vai votar, mas não sabe nem o que o legislativo tá fazendo. Não sabe o que o legislativo tá fazendo, não sabe qual. Aí começa a confundir tudo, começa a falar que uma coisa que é do cargo executivo pro legislativo, então não tem uma educação política. E tanto não tem que os nossos representantes não têm também. Não tem. Muitos levantam bandeiras e pautas que saem completamente do âmbito deles. Uhum. Vereadores que falam de aborto, que a gente tem que fazer lei pro aborto, que não é uma coisa de municipal. Tanta falta da educação política que a gente tem lideranças que não passaram pelo básico da educação e estão ali querendo dizer que a pessoa tem que ser letrada para ser vereador, mas é preciso estudar. E eles precisam valorizar isso para que eles possam valorizar e fazer legislação de valorização da educação como um todo, desde a escola, o espaço escolar, do que se come, do que se estuda, do profissional que lá trabalha, enfim. Ter cuidado com a educação de maneira exemplar, formal, completa, se ele for realmente
pra ele mesmo, né? Então, é muito complexo isso daí. Até pra você entender também, assim, porque também, assim, o que acontece? Quando eu falo de educação, é porque eu acho que não tem um entendimento, não só um entendimento formal, né, de lei, de tudo mais, mas às vezes de grupo, né? Tipo, a gente tem mulheres que falam mal de outras mulheres, mas a gente às vezes luta pela mesma pauta que você, entendeu? Então, assim, ou se não, pessoas com deficiência também, que essas pessoas deveriam estar mais inseridas no âmbito político, porque a gente fala de mulheres, mas eu também voto para as pessoas com deficiências que elas não têm o mínimo. Eu sou professora, né? Não só pesquisadora, mas também sou professora. Então, assim, a gente vê escolas que não têm rampa, escolas que não têm uma tecnologia assistiva. Então, as portas são curtas, não entra uma cadeira de roda. Então tem todo um problema básico, entendeu? Estrutural. E quem tá no poder, às vezes, não vai enxergar isso. Por quê? Porque eles não frequentam uma escola, eles não são professores, não tem uma pessoa com deficiência ali lutando pela causa deles, né? Tanto hoje, uma das pessoas que mais luta pela causa das pessoas com deficiência é o Romário, porque ele tem uma filha, então ele já aprovou alguns decretos e tudo mais. Tô dando outro exemplo de outro grupo que é estigmatizado, não só as mulheres. Assim, as mulheres são o âmbito que eu pesquiso, mas tem todo um grupo que é deixado de lado na sociedade, em favor de um grupo mínimo que tá ali no poder por séculos. Eu acho que deveria ser lei, inclusive, já que muitos vereadores não frequentaram uma sala de aula até a faculdade e tudo mais, que todos os filhos de vereadores fossem alunos de rede pública, no mínimo, para que eles pudessem olhar para a educação de maneira mais... de maneira melhor. Eu acho realmente que precisaria, porque quando você tem... Lógico, quanto mais eu estou numa situação melhor financeira, eu quero dar o melhor pro meu filho. Isso é fato. Mas quando eu sou um vereador e meu filho está naquela escola, e aquela escola eu quero dar o melhor pro meu filho, eu vou dar o melhor para a cidade. Porque todas as crianças, assim como os meus filhos, terão a melhor escola. Enfim, aí a gente vai rodar e vai ficar num loop. E aí é uma coisa que eu entro também do acesso, que você falou de acesso, e parte do acesso, por exemplo, de questão escolar, por exemplo, vem de coisas simples, que, assim, uma das minhas batalhas no ensino médio, que era integral, porque foi técnico e tudo, era assim, depois do nosso horário tinha educação de jovens e adultos. Pessoal que ia pegar o cara que vem do trabalho, às vezes ganhando o pior que poderia, sabe? Querem que ele chegue lá e não tenha um jantar antes de ele entrar na sala de aula. Gente, ninguém aprende com fome. Se a criança não aprende com fome, o adulto também não. Ah, mas ele recebe salário, ele pode comprar um lanche. Com que dinheiro que sobra? Sobra pra mim, sobra pra você. Mas às vezes o cara que tá, né, ou a mulher que tá ali nesse tipo de processo, o cara quer sair de um salário mínimo, que hoje, sei lá, tá 1.300, pra ganhar 1.400, 1.500. Nem é um aumento de salário gigantesco pensando que você vai ter 2, 3 anos de curso. Como é que aí ainda essa pessoa vai sair dali, vai para um movimento social? Ela não tem tempo, ela sai 10 horas da noite da sala de aula, pega 2 horas de ônibus, 4 horas da manhã tá saindo de casa. Não é nem acordando, tá saindo de casa. E aí, quando eu vejo, tem que ter mais gente na política, a parte das coisas que eu penso é, cara, aí nas pessoas que não tem tempo, a vida é acordar, tomar café, pegar um ônibus, ir pro trabalho, sai, chega em casa 8 horas da noite. Se o cara vai pro movimento, ele chega em casa quase na hora de acordar. Por que ele vai? É muito desgaste pra essa pessoa. É isso que eu também te debate sobre ser a primeira barreira das mulheres, que como tem essas assimetrias de gênero dentro do ambiente doméstico, né? Geralmente a mulher, isso foi até tema de redação do Enem, né? A invisibilidade do trabalho feminino. Por quê? Porque as mulheres, elas têm que tomar conta dos filhos, têm que tomar conta da casa, às vezes tomam conta dos idosos, né? Do sogro, da sogra, da mãe. Então, e aí? Tá, entre aspas, né? Trabalhando, dedicando o tempo, entre aspas, que eu falo, porque não é um trabalho remunerado, né? Então, mas é um trabalho invisibilizado, porque você está ali gastando o seu tempo. Tem uma pesquisa feita, eu tô martelando, não sei se foi pela Angela Davis, que ela faz uma estimativa assim, se a mulher viver 90 anos, 30 anos ela se dedicou ao trabalho na casa. Ela faz não vou recordar ao certo a estimativa que ela faz, mas ela mostra isso, que boa parte da vida da mulher é destinada para o âmbito da casa. Enquanto geralmente alguns homens não, eles trabalham, eles não têm tanto esse
entre aspas, cuidado com o lar. Então, isso acarreta em ter menos tempo. É participação, né? Porque se você mora lá, é sua responsabilidade. Vamos falar então de violência, já que você puxou por aí. Outro grande problema enfrentado para as mulheres na política é a questão da violência. A gente vê sempre que nesse meio existem os casos de assédio moral, existe o caso de assédio sexual, além de uma constante tentativa por parte dos homens de silenciar as mulheres. Na sua avaliação, quais mudanças devem ser feitas para reduzir essa violência de gênero na política ou violência política de gênero? O Brasil, como sempre, foi um país bem atrasado, mais uma vez. Criminalização da violência política de gênero começou na Bolívia, aqui na América Latina, em 2012. Já existiu uma lei que criminalizava a violência política de gênero na Bolívia. Depois isso foi se estendendo, chegou em 2016 no México, aí foi. O Brasil foi simplesmente, se não foi o último, foi um dos últimos a adotar uma lei, que ele adotou uma lei em 2021, que agora está passando a criminalizar os casos de violência política de gênero. Deixa eu ressaltar, 2021, nós estamos em 2024. Pouquíssimo tempo, né? Porque antes de 2010, mais ou menos, não tinha nomenclatura violência política de gênero. Várias mulheres já sofreram violência política de gênero, mas não tinha uma nomenclatura específica. Na minha pesquisa de mestrado, as mulheres que eu fiz entrevista, né, com algumas deputadas, alegaram ser chamadas de prostituta. Sim, vários tipos de silenciamento. Você é muito feia, você é muito bonita, você é muito... Isso. Você não deveria estar aqui, né? Silenciamento, né? De, tipo assim, agora eu tô falando... Tipo assim, cortar a mulher, né? As mulheres têm as falas muito cortadas durante uma tribuna, uma sessão solene. Então, a violência, ela foi agora, enfim, institucionalizada. Então, tem lei que criminaliza esse tipo. E outra coisa, agora os partidos políticos, eles têm que incentivar o combate à violência política de gênero. E ainda por cima, se algum partido, algum candidato humilhar, difamar a mulher em uma propaganda eleitoral, ele vai ter a pena aumentada em mais, eu não sei se é 3 vezes mais, assim, aumenta a pena dele se for durante uma propaganda eleitoral. Então, assim, se for ver pelo lado positivo, nós começamos, enfim, super atrasados a dar os primeiros passos, assim, né? Aqui no Espírito Santo, nos últimos anos, foi um estado que teve muita violência política de gênero com a vereadora Camila Valadão, que eu reforço, independente do seu partido político e tudo mais, ela foi chamada de satanista, ela foi mandada calar a boca. Então, assim, gente, nós estamos no ambiente de trabalho. Você manda seu colega de trabalho calar a boca numa discussão, é uma questão de educação, isso. E ela foi mandada calar a boca diversas vezes. Então, assim, e ela fez denúncia, tá? Isso foi lá em 2020. Agora que tá virando réu. 4 anos depois de ter várias denúncias arquivadas, que tá virando réu. Então, assim, começando a ter um efeito. Lento, mas tá. E eu falo isso pras pessoas, seja na parte política ou não, né? Mas eu falo muito das questões políticas, até contrato, às vezes, que alguns têm, em geral, com as pessoas. Eu digo, independente de eu gostar da sua política ou não, primeira coisa que eu exijo é que você me trate com devido respeito. Como muitos não tratam as pessoas com devido respeito, o cara que trata com devido respeito, ele acaba ganhando uma moral por fazer o básico. Ou sendo chamado de extraordinário, né? Quando faz o básico, quando faz o que tem que ser feito. É chamado de extraordinário. Pode seguir. Não, eu ia falar que o caso mais polêmico, né, da nossa violência política de gênero, como eu rebato aqui, independente do partido que você siga, mas foi o caso da Dilma Rousseff no aumento de preço da gasolina em 2016, que eu não sei se vocês se recordam, pegaram uma foto da Dilma Rousseff. Não vou lembrar nada de 2016, porque simplesmente foi o ano que eu casei. Que loucura. Mas 2016, vai. Pegaram a foto da Dilma Rousseff com as pernas abertas, colaram onde fica o tanque de gasolina do carro e ali enfiava, fazendo apologia da cultura do estupro. Então, assim, é uma imagem horrorosa, assim. E assim, isso foi colado em vários carros. Ela com as pernas abertas, né, onde fica o tanque de gasolina e dando a ideia de, né... Enfiando no rabo dela. Então, assim, é uma imagem pesada e que nenhum outro presidente do Brasil passou por isso. Porque, mas a Dilma sofreu impeachment. Quantos já sofreram impeachment? Collor passou por isso? Michel Temer, que sofreu quase um processo de impeachment e passou por isso. Então, assim, nenhum outro presidente, independentemente
politicamente de partido, não teve... a atacaram politicamente, a atacaram também por ser mulher. Isso, sempre nesse cunho sexual, né, do corpo e tudo mais. Então, assim, esse foi o caso, um dos casos, né, mas é porque esse caso foi tão explícito, porque as pessoas tinham este adesivo nos carros. E você fala de 2016, lá naquela época, que é aqui, né, lá é aqui, as pessoas achavam isso tudo bem. E hoje seria crime, né? Mas assim, até descobrir... Não, mas quem vai assumir, também né? era, mas ninguém queria botar a mão no fogo pela pessoa. Na verdade, a grande realidade é isso. Uma galera tava querendo derrubar e ninguém queria botar a mão no fogo. E, assim, eu tô dando um exemplo de vários casos que nós já tivemos de violência política de gênero e até então não tinha sido criminalizado. Agora, com a lei de 2021, né, depois de tantos casos relatados e o Brasil nada fazendo, né, porque além de ter tido, porque as mulheres denunciavam algumas, mas sempre chegava no comitê de ética, não é decoro parlamentar, aí o arquivo era processado. Então, acabava por isso mesmo. Agora não, agora como tem lei... O arquivo era processado, o processo era arquivado. Arquivado, perdão. O processo era arquivado. Arquivado, aí não dava continuação, acabou, ficou por isso mesmo. Agora não, agora nós temos lei. Professora Tânia, a gente vai caminhando pro final do nosso episódio, mas antes da gente encerrar, eu queria saber se nessas suas pesquisas, nas suas teses, né, que você... Enfim, seus estudos, na sua experiência de sala de aula, tem alguma coisa relacionada à política, à participação das mulheres na política que você acha que não pode deixar de ser discutido? Que eu penso que não pode deixar de ser discutido. Eu acho que, pra mim, eu sempre defendo que tudo começa lá no ensino fundamental, quase na educação infantil mesmo. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter um conhecimento mínimo da política. Hoje, a gente já está trazendo, né, que é o quê? Trazer a participação das mulheres na história. Porque as pessoas precisam conhecer que as mulheres participavam da história. Porque quando a gente pega o nosso livro didático lá, a gente estuda a história dos grandes heróis. Então, a gente pensa assim, as mulheres não foram pra guerra, as mulheres não foram pra isso, não foram pra aquilo. Então, assim, primeiro também conhecer a história desses grupos, que eles foram estigmatizados pela história, né? As pessoas terem consciência. Então você vai criando uma consciência até você criar uma cultura, né? Porque o problema é cultural que a gente tem, tá? Um problema de cultura. É um problema de cultura política, é um problema de cultura machista. Então, às vezes a gente cria leis pra, vamos dizer, incentivar determinadas lacunas. Só que essas leis, elas nunca serão 100% eficientes. A lei de cotas, ela é 100% eficiente? Não é. Porque a gente não tem uma cultura política que nos ajude a fortalecer essas medidas. Por isso que são criadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Você tem que criar uma lei, porque aquele grupo ele tá tão estigmatizado, ele não consegue adentrar, você tem que criar uma lei para, igual exemplo, a lei 10.639, se eu não me engano, que é a lei pra gente ter no currículo, obrigatoriamente no currículo, a cultura afro-brasileira. É uma lei de 2008, 2003, depois ela foi reformulada em 2008. Ou seja, precisou criar uma lei pra gente estudar a história da África e afro-brasileira e indígena também, né, no Brasil. Porque a gente estuda a história da Europa. E cadê? E mesmo a própria história da Europa, principalmente no que impacta pra gente, é mal falada, porque quem, por exemplo, autorizou a vinda de Colombo foi uma mulher. Portugal e Espanha se unificaram porque outra mulher fez nos bastidores jogo político, casando com o que seria irmão da rainha da Espanha, que mandou o Colombo pra conquistar a posse pra ter direito à América, ou seja, ela casou pra ter um jogo político. Também isso que poderia ser falado, ser dito em sala de aula, que o Brasil, na verdade, só começou por conta de uma mulher. Sim. E assim, só pra finalizar, talvez uma reflexão, porque assim, eu acho um pouco cômico, que às vezes eu vou falar em algum congresso ou em alguma mesa assim, e falo assim, defensor, esse aqui agora é o grupo que estuda as minorias. Eu falo, cômico esse termo minorias, né? Porque as mulheres são mais de 52% do eleitorado brasileiro, mais de 50% da população. As pessoas afrodescendentes, né, são mais de 60%, segundo os dados do IBGE. E como esses grupos são minoria? Como? Eles são minoria em relação ao quê? Em relação ao poder. Porque o poder é perpetuado, como eu sempre falei aqui no início, pelo mesmo grupo social, mesmo grupo político. Então, é minoria em relação ao poder. Mas nós, enquanto sociedade, não somos minoria. Nós somos a maioria. É diferente. Nós que éramos para estar ocupando os espaços de poder.
Isso é democrático. Como que a gente é maioria e a gente é silenciado? E é isso. E assim a gente vai se encaminhando pro final do episódio. Se tiver mais alguma consideração a fazer. Não, agradeço pelo convite. Acho sempre válido o tema. Gosto também de trazer outros temas, né? Porque eu acho que precisa ser dito. E eu acho que a gente tá galgando espaços, né? Bem lentamente, mas estamos conseguindo levar uma consciência, uma ampliação crítica a mais esses assuntos, né, que se a gente voltar 20 anos atrás, sequer eram comentados, né? Então agradeço a oportunidade. E como a gente está num ano eleitoral, nós estamos finalizando o nosso Mulheres aqui no podcast desse mês de mulheres, mês das mulheres, mês de março, com temas e conversas com mulheres, por mulheres e para mulheres. Nós estamos em ano eleitoral, mulheres na política tem muita importância. Temos muito peso, nós somos 53% do eleitorado. A gente pode muito, a gente pode fazer mais. Muito obrigada, professora Tânia Maiara Cruz, que é mestra em História Social das Relações Políticas e doutorando em Teoria Política. É também professora e membro do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência na Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada. Você falou que a gente tem poucos espaços, mas o podcast de ES Hoje e ES Ouve está aberto. A hora que você quiser, pode vir. Muito obrigada pelo convite, gente. Agradeço muito a oportunidade, acho muito válido a gente trazer esses temas, né? Porque, como você disse, eles são temas que às vezes quando chega lá para outubro, o pessoal quer conversar, mas tem que ser dito sempre. Ao longo de todos os anos, para criar, assim, uma consciência crítica. E a tecla que eu bato sempre em eleição municipal é acesso, começa no município, o acesso que é a rua, é o ônibus, é a rampa de acessibilidade, começa no município. Se votar errado, a gente não resolve o país. Exatamente. Lembrando que aqui a gente convida sempre a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, o texto e a produção da Carol Boeri e também a apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Fique por dentro do ES Hoje. Toda sexta-feira, nosso boletim traz as principais notícias da semana em um formato rápido e objetivo, de 1 minuto dividido em 3 partes. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga @ES Hoje nas redes sociais. Confira diariamente as atualizações das notícias em nosso site eshoje.com.br e não perca nenhum boletim ES Hoje. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @ESHoje e no nosso canal do YouTube. Este episódio do ES Ouve tem um oferecimento de Sebrae Espírito Santo.